entender, meu Deus, que elas precisam se preparar para a salvação. Elas precisam buscar o Senhor. Elas precisam, meu Deus, buscar o Senhor. Elas precisam escapar do inferno. Elas precisam, meu Deus, saber do inferno. Elas precisam, meu Deus. Elas precisam, meu Deus, conhecer a verdadeira história da vida, meu Deus. Elas precisam. Elas não podem agir de forma ignorante. Elas não podem, meu Deus, agir de forma ignorando, meu Deus. Elas não podem, meu Deus, viver, meu Deus, ignorando tua palavra. Desprezando tua palavra, meu Deus. Elas não podem. Elas não podem, meu Deus. Elas não podem viver desprezando a tua palavra. Agindo como se só existisse hoje. Não houvesse o amanhã. Oh, Paizinho Santo amado. As pessoas não estão nem aí. O Senhor está voltando. O teu filho está voltando. O mundo está atribulado. O mundo está perturbado. O mundo está aflito. O mundo está angustiado. O mundo está feio. A coisa está feia. Mas ninguém vê nada. Oh, meu Deus do céu, ninguém vê nada. Todo mundo está nas suas correrias de sua vida. Todo mundo está nos seus trabalhos, nas suas diversões, nos seus lazeres, nos seus prazeres. Todo mundo está ocupado. Ninguém vê nada. Meu Pai amado do céu, ninguém vê nada. Ninguém vê o mundo como está. Ninguém vê a destruição. Ninguém vê nada, meu Deus. Nada, 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 nada. Ninguém vê os sinais no céu. Ninguém vê as fomes. Ninguém vê as pestes. Ninguém vê as pragas. Ninguém vê os sinais. Ninguém vê o Senhor voltando. Ninguém está tendo tempo para o Senhor. Ninguém se importa com o Senhor. Quem importa que o Senhor vai voltar? Quem está te esperando? Oh, Paizinho Santo. Mas não é assim. Não é assim. O Senhor está voltando. Tem que estar esperando. Tem que estar preparando. Tem que estar se preparando. Tem que estar atento. Tem que estar acordado. Tem que estar alerta. Tem que vigiar os sinais. Tem que vigiar os sinais. Tem que ver os sinais. Não pode dormir. Não pode dormir. Não pode cochilar. Não pode. Tem que estar acordado. Acordado. Desperto. Atento. Atento. Olhando o tempo, observando o tempo, lendo as escrituras. Oh, Paizinho amado, abre o nosso entendimento, abre a palavra para nós, meu Pai amado. Oh, Paizinho Santo, nós sabemos que Apocalipse é um livro, meu Deus, que ele revela o começo, o meio e o fim. E nós já estamos caminhando para o final, porque o Senhor disse que o Senhor não veria antes que viesse a apostasia, o homem do pecado. E a apostasia já veio, já explodiu, já está no auge. Já cresceu, já tomou, já dominou. A apostasia já está aí, já chegou onde tinha que chegar. Agora o teu Espírito Santo está aqui. O teu Espírito Santo veio para alertar a igreja, abrir os olhos da igreja, ensinar a igreja, ajudar a igreja a escapar da grande condenação, a escapar do lago de fogo. Porque na hora que o teu filho vier em glória, só vai restar o lago de fogo. Não vai restar mais nada além do lago de fogo. Só vai restar o lago de fogo, mas nada além do lago de fogo. Quem está pensando que esse reino de Satanás vai durar para sempre, está enganado, enganada. Esse reino está com os dias contados. Esse reino está com os dias contados para Satanás e tudo que é dele afundar no lago de fogo. O Espírito Santo está aqui para alertar quem vai buscar a salvação, alertar quem vai abandonar Satanás, alertar quem vai sair do reino dele, alertar quem vai voltar para o reino do Messias, alertar quem vai sair do reino das trevas para o reino da luz, para o reino do eterno. O Espírito Santo veio, o Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo chegou para alertar quem vai abandonar Satanás pelo Messias, quem vai abandonar o reino das trevas, quem vai abandonar o reino da ciência do bem e do mal, quem vai abandonar Satanás e os demônios para o reino de Yahushua, porque o Espírito Santo diz aos que estão dispostos, aos que estão preparados a abandonar Satanás, vir para o reino de Yahushua, vir para o reino do eterno, pegar suas escrituras sagradas, que Satanás disse que é Bíblia, e transformou em um monte de livro, que não é um monte de livro, é
livro só. Nova, velha e nova aliança. Não tem um monte de livro, não tem um monte de escritor. É velha aliança e nova aliança. E cada um teve a sua participação, a sua história. Em um livro só. Um livro só. Não são vários livros. E as cartas de Paulo não são vários livros. É apenas cartas de Paulo. Glória a Deus. Nova aliança. História do Messias. Vinda do Messias. Morte e ressurreição do Messias. Segmento dos apóstolos na igreja. Não são vários livros. Um único livro. Velha aliança, nova aliança. Histórias contidas em um único livro. Não são cada um seu próprio escritor, seu próprio autor. O único autor e escritor da Bíblia, das Escrituras Sagradas, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Satanás inventou a teologia. Satanás inventou suas escolas. Satanás inventou suas faculdades de teologia. Satanás trouxe os seus escritores. Satanás escreveu seus livros. Satanás trouxe os seus ministros. Trouxe os seus doutores, os seus professores. Satanás formou tudo. Satanás formou toda a faculdade de teologia para ter os seus teólogos, os seus doutores, os seus estudados. Não existe, não existe. O Espírito Santo não precisa de faculdade para ministrar através de alguém. O Espírito Santo não precisa de faculdade alguma. O Espírito Santo não precisa. O Espírito Santo é a sabedoria eterna, é a essência do eterno. Não precisa de instrução de homem algum, de entendimento de homem nenhum. Não precisa de inspiração de Satanás. Não precisa de escritor de Satanás. Não precisa de livro algum de Satanás. O Espírito Santo, a sabedoria do eterno, a essência do eterno, a sabedoria eterna, a eterna sabedoria, não precisa de auxílio do homem, não precisa de instrução do homem, apesar de que o homem é a instrução de Satanás, é a essência de Satanás. O Espírito Santo não precisa da instrução de Satanás, da essência de Satanás, da inspiração de Satanás. O Espírito Santo não precisa. Os apóstolos não precisaram de Satanás para nada, para escola alguma, para estudo algum, para instrução alguma. Os discípulos não tinham nenhuma escola de teologia. Os discípulos não tinham nenhuma faculdade onde tinha que aprender nada, serem inspirados em nada. Os discípulos tinham o Espírito Santo. A inspiração é o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo, Satanás instrui através dos seus doutores, dos seus mestres, das suas escolas e dos seus falsos livros, dos seus falsos escritores. Satanás inventou tudo. Satanás criou tudo. Satanás trouxe o fundamento da apostasia. Tudo isso foi o fundamento da apostasia. A apostasia foi fundada pelos anjos caídos, com a permissão do Eterno. O Eterno permitiu que o anticristo viesse, Satanás viesse, se passar por Deus e fundar a apostasia. E o anticristo já está aí. O anticristo já está aí. Ele está assentado no entendimento dos líderes. Eles são os anjos caídos. Os anjos caídos estão neles. Nessas suas inspirações, nessas suas escolas, nesses seus mestres, nessas suas faculdades, nesses seus doutores. Tudo isso é fruto e obra dos anjos caídos. E Satanás, o anticristo, ele já está aí. Vocês já estão marcados com a marca da besta. O entendimento dele é a marca da besta. Vocês já estão marcados. Vocês estão esperando
Vocês estão esperando o anticristo vir, um homem sentar em um trono e governar. Ele nunca vai vir, ele já está aí. Ele já está aí. Vocês já estão marcados pelo entendimento dele. Não existe marca na mão, na testa. Já está marcado no entendimento de vocês. O entendimento de vocês é o trono dele, aonde ele está assentado, aonde ele se levanta contra tudo que se chama Deus, porque aí não prega as escrituras sagradas. Aí tem o espírito de Rã, o falso profeta, que lê as escrituras sagradas, pulando de versículo em versículo. Esse é o espírito da Rã, o espírito do falso profeta, que faz ler as escrituras, pulando de versículo em versículo, porque não é para ninguém entender mesmo. Não é para ninguém entender mesmo. É para os filhos das trevas ficarem aí se alimentando de Satanás e dos demônios. E quando for na vinda de Yahushua, o destino deles está selado, o lago de fogo com eles, Satanás e os demônios, e todos que estão se alimentando aí na fonte de Satanás. Ainda não terminei. Eu ainda vou falar mais. Amém. Eu ainda vou falar mais. Eu não cheguei nem aonde eu quero chegar. Amém. Eles cortaram as escrituras sagradas. O espírito de Rã, do falso profeta, cortaram as escrituras sagradas. Em capítulo e versículo, eles pulam para lá, pulam para cá. Olha o espírito da Rã aí, do falso profeta, pulando de versículo em versículo. A palavra não é para ser lida pulando de versículo em versículo. A palavra é um todo. A palavra é para ler inteira, um todo. Eles também trouxeram os seus falsos escribas, que escreveram a palavra com falsidade e fingimento, mudando as palavras originais por palavras falsas, que dão outro sentido, outra origem ao assunto. Porque eles vinham com seus fingimentos, com suas falsidades, querendo se colocar lá, na hora que escrevia a palavra, como se eles estivessem lá, vivendo, presenciando, e eles queriam se colocar no lugar do autor. Imagina, a Bíblia foi traduzida por um, se colocou no lugar do outro, mudou as palavras. O outro veio escrever, se colocou no lugar do outro, mudando as palavras. E nisso, eles vieram interpretando a Bíblia com as suas próprias interpretações, com suas próprias inspirações, com suas próprias colocações, querendo se colocar naquela posição, como se eles estivessem lá na hora do fato ocorrido. Como eles podem querer se colocar em um local aonde eles nunca estiveram quando aquele fato ocorreu? E assim os escribas queriam se colocar na posição daquela pessoa que passou por aquilo, sendo que eles nunca estiveram lá. E assim eles foram deturpando a palavra. Cada um trazia a sua interpretação. Cada um queria se colocar na posição como se estivesse lá, como se sentiu o fato, viveu o fato. Isso foi o espírito de Satanás do erro, para deturpar a palavra do Eterno, para a palavra ficar incompreensiva e eles trazerem os seus doutores, os seus mestres, os seus professores, os seus ungidos, os seus pastores, os seus líderes, para dominar as pessoas e trazerem elas presas, porque eles eram o dono do saber, eles eram os donos do conhecimento, só eles tinham o entendimento. Deus confiou só a eles o saber, porque eles eram ungidos, o Criador ungiu eles e capacitou eles a entender a palavra, para arrebanhar multidões e ficar sobre o domínio, autoridade e comando deles. Isso foi Satanás que fez. Nunca o Criador fez isso. Nunca o Criador ungiu ninguém para
Criador ungiu o pastor para separar a igreja por placas de igreja, por nomes de denominações. Nunca o Criador fez isso. Nunca o Criador ungiu um homem para separar o povo, para colocar o povo dividido. Cada um tem a sua igreja, cada um tem a sua placa de igreja, cada um tem a sua denominação. Nunca o Criador ungiu ninguém para isso. Nunca o Criador colocou líderes para cada um dominar a sua empresa, porque isso aí não é igreja, isso aí é uma empresa, isso aí é um comércio, isso aí é um negócio. Eles fazem comércio com a palavra, faz comércio com as ovelhas, eles tiram a lã da ovelha, eles apacentam a si mesmo, eles apacentam o seu próprio ventre. O Criador não fez nada disso. O Criador, o Espírito Santo, está apenas fazendo todos entenderem que a apostasia não tem nada a ver com o eterno. O eterno não está aí. O eterno não está aí. Engane quem quiser se enganar. Acredite quem quiser acreditar. Aceite quem quiser aceitar. Mas o Espírito Santo alerta. O Espírito Santo alerta. O eterno, Criador de todas as coisas, todo-poderoso, único eterno, Ser supremo, nunca esteve nessas denominações e nessas placas de igreja, nessas divisão de pastores e líderes. Ele não faz parte disso, ele não está aí. E o Espírito Santo alerta os que vão ser salvos, os que são tocados por essa ministração, os que creem nessa ministração. Saiam desses prostíbulos, saiam dessas sinagogas de Satanás, saiam, venham para suas casas ler as Escrituras Sagradas, venham ler as Escrituras Sagradas, porque o Espírito Santo tem compromisso com as Escrituras Sagradas. Ele é o Espírito da verdade que vos guiará a toda a verdade e ensinará o caminho da salvação. Aqueles que vier para suas casas, ler as Escrituras Sagradas em casa, fazer das suas casas igreja. Ele vem na vida desses que assim agirem conforme o Espírito Santo manda, porque a salvação é para esses. A salvação é para esses que obedecerem o Espírito Santo, porque a palavra diz que o Pai permitiu a operação do erro para os que não têm amor à verdade, que é as Escrituras Sagradas, mas antes tem prazer na iniquidade. Então o Espírito Santo não fala com os anjos caídos, o Espírito Santo fala com os que a palavra toca a eles, a ministração toca a eles, porque esses são os que são chamados para serem salvos. E a condição para serem salvos é abandonar a apostasia e vir para o reino do Eterno, vir para o comando do Espírito Santo, vir para o domínio do Espírito Santo, vir para a sombra do Espírito Santo, vir para a palavra e encontrar o Espírito Santo na palavra do Eterno. Esse é o recado do Espírito Santo para os que quiserem a salvação. É assim que o Espírito Santo trabalha, é assim que o Espírito Santo ensina, é assim que o Espírito Santo esclarece. Essa é a verdade que o Espírito Santo veio trazer. Essa é a verdade que o Espírito Santo veio trazer.